O primeiro número de Orfeu é dado à estampa em março de 1915. A polémica é imediata. Todo o país discute, entre a admiração e o escárnio, o atrevimento e a vanguarda de uma nova geração. Fernando Pessoa e Álvaro de Campos, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Amadeu Sousa Cardoso, Santa Rita Pintor. Rotulada por muitos de literatura de manicômio, a geração do Orfeu brada contra o aburguesamento das artes e o provincianismo do país. Num ultimátum futurista às gerações portuguesas do século XX, Almada Negreiros sintetiza a crítica. O povo completo será aquele que tiver reunido no seu máximo todas as qualidades e todos os defeitos. Coragem, portugueses, só vos faltam as qualidades. O modernismo nascia entre nós, mas quando começara ele realmente? Talvez com este cavalheiro. Darwin, Kant, Freud, Marx e Nietzsche, cada um a seu tempo e com a sua tese, desmantelaram a crença na transcendência. Deus, o homem, o sentido da história, o próprio indivíduo enquanto senhor de si. O estado de alma modernista manifesta-se particularmente em gente que sai da província para as grandes capitais e sofre o desenraizamento em face de um mundo que os instrumentaliza como peças de um grande organismo mecânico destituído de alma. O modernismo nunca será um movimento coeso, mas coloca duas perguntas fundamentais. Quem sou eu? Como explicar a realidade? 3 meses depois do número inaugural, sai o segundo Orfeu. O escândalo repete-se e Pessoa e Sá Carneiro lançam-se entusiasticamente na preparação do terceiro. O pai de Sá Carneiro, no entanto, não está disposto a financiar mais loucuras do filho e a edição nunca chega a sair. Em Paris, a depressão de Sá Carneiro acentua-se e, depois de intensa correspondência com Fernando Pessoa, põe termo à vida em abril de 1916, num qualquer quarto de hotel com 5 frascos de estricnina. Em 1917, a Alemanha declara guerra a Portugal e o país vê-se obrigado a entrar no conflito que andava a evitar. No final do ano, um golpe militar leva Sidónio Pais ao poder. Fernando Pessoa acredita ver nele a personalização do regresso de Dom Sebastião, mas recua quando Sidónio é assassinado a tiro 1 ano depois na estação do Rossio. A guerra terminara 1 mês antes, mas Portugal ia mergulhar numa crise política que se estenderia pelos anos seguintes. Eram tempos difíceis para o Orfeu. Depois de Sá Carneiro, morriam agora absurdamente jovens Santa Rita e Sousa Cardoso. O modernismo sobrevive, mas dispersa-se em múltiplas direções. Pessoa segue o seu próprio caminho. Existe uma relação, digamos, de coalescência entre o Pessoa e o modernismo, no sentido em que ele é sozinho o modernismo português todo. O que é absolutamente fascinante perceber que, ao mesmo tempo, o nosso escritor máximo do esplendor do modernismo português poderia ser, em algumas questões, poderia ser o escritor máximo do nosso pós-modernismo. Ou aqui há um paradoxo, ou há qualquer coisa que nos deve ensinar sobre a importância de um autor como o Fernando Pessoa. E por isso eu acho que ainda estamos muito longe de o esgotar. Acho que ainda tem muito para nos dizer. O próprio facto dele escrever sobre vários nomes e de criar polémicas consigo próprio, através do Álvaro de Campos, etc., mostra que ele não acreditava em movimentos, não acreditava em rebanhos em sentido cultural, nem em sentido político, nem... E, portanto, eu penso que ele ultrapassou em muito, e é por isso que ele continua tão atual, a questão da época, a questão do romper com a tradição. Depois da morte do padrasto, a mãe e os irmãos de Fernando Pessoa regressam a Portugal e instalam-se no número 16 da Rua Coelho da Rocha. O poeta deixa a romaria por quartos de Lisboa e encontra, enfim, a casa onde viverá até ao fim da sua vida.
Vai então relacionar-se com uma jovem de nome Ofélia Queiroz. De forma desajeitada, mas terna, corresponde-se e encontra-se com ela, mas o único envolvimento amoroso conhecido ao escritor não sobreviverá às exigências da sua complexa personalidade. O meu destino pertence a outra lei, de cuja existência a Ofelinha nem sabe. E está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam. Reverente aos seus misteriosos mestres, Fernando Pessoa segue o seu caminho. Escreve na ação, na contemporânea e dirige a revista Atena. Perde a mãe em 1925 e um ano depois, um golpe militar põe fim à Primeira República, instaurando a ditadura. O modernismo tem um segundo fôlego com a revista Presença. Logo nos primeiros números, José Régio reconhece Fernando Pessoa como o mestre da nova geração. Em 1928, o futuro ditador Oliveira Salazar é nomeado Ministro das Finanças. Como outros intelectuais da época, Pessoa começa por defender a necessidade circunstancial daquele regime para que o país encontre o rumo de que andava há muito perdido. Mas não tardaria a arrepender-se e a dedicar a Salazar um poema pouco abonatório. Coitadinho do tiraninho, não bebe vinho nem sequer sozinho. Bebe a verdade e a liberdade, e com tal agrado que já começaram a escassear no mercado. Um ano depois, esta foto, acompanhada da célebre dedicatória Fernando Pessoa em flagrante delito, desencadeia nova aproximação entre o poeta e Ofélia Queiroz. Mas a imagem não mente. Pessoa entrega-se cada vez mais ao álcool, vive obcecado com a sua obra e tem constantes crises depressivas. Meses depois, o namoro termina definitivamente e Ofélia acaba por casar com outro homem. Muitos anos mais tarde, confessará à sobrinha neta que fora Pessoa o grande amor da sua vida. Em 1934, é finalmente publicado o seu primeiro livro de poesia em português, Mensagem. A obra é premiada pelo Secretariado da Propaganda Nacional, mas Pessoa falta à cerimónia. O poema, esse, sobreviveria até hoje, ao lado dos Lusíadas, como canção maior do destino de Portugal. Portugal é praticamente o único país que no século XX chegou a ter um autor que desafiou o grande autor e o grande épico da literatura nacional. Camões chega a ser, a certo ponto, discutido quando aparece o Pessoa, e ainda hoje não interessa qual foi maior, mas é um facto que ainda discutimos qual foi. Então, quando ele criou um poema como Mensagem, assim como quando Homero criou a Ilíada, ele fez uma coisa absolutamente memorável que muda a própria língua portuguesa e, portanto, muda Portugal. Portugal, depois que esse poema foi escrito, não é o mesmo de antes. A 29 de novembro de 1935, Pessoa é internado. Diagnosticam-lhe uma cólica hepática. No dia seguinte, sucumbe, depois de perguntar pelos seus óculos. As suas últimas palavras escritas foram, no entanto, outras. I know not what tomorrow will bring. Não sei o que o amanhã trará. O poeta que criara dezenas de eus, que escrevera sobre o país e o mundo, que crescera na longínqua África do Sul, mas fizera da vida e da literatura uma constante interseção com a cidade de Lisboa, ia morrer ao Hospital de São Luís dos Franceses, a pouco mais de 500 metros do lugar onde nascera.